Durante as férias em família, minha nora gritou com a recepcionista do hotel, furiosa. Pare de perder tempo com a velhinha, ela é só nossa empregada. Meu filho não me defendeu. Ele apenas jogou a cabeça para trás e riu como se fosse a piada mais engraçada que já tivesse ouvido. Mas aqui está o que nenhum de nós sabia. Eu não. Estava sozinho naquele resort 5 estrelas. Eu era dono de cada tijolo, cada quarto, cada funcionário. E o que eu fiz nos 60 segundos seguintes? Deixei-a tremendo, sem palavras e implorando. Fique comigo até o final da minha história e me diga de qual cidade você está assistindo. Assim eu sei até onde vai. Eu estava ansioso por esta viagem há meses. Aos 72 anos, as oportunidades de passar um tempo de qualidade com meu filho José e sua família não apareciam com muita frequência. Quando ele sugeriu que passássemos uma semana em Acapulco, meu coração se encheu de entusiasmo. Talvez eu finalmente me aproximasse de Valentina, minha nora, que manteve distância durante os 5 anos de casamento. A viagem de 4 horas até o resort paradisíaco costeiro foi repleta de conversas entre José e Valentina sobre tratamentos de spa, campos de golfe e jantares caros, como se eu nem estivesse lá. Toda vez que eu tentava participar, perguntando sobre as crianças ou sugerindo algo que poderíamos fazer juntos, Valentina respondia com frases curtas, enquanto José me ignorava completamente. Eu deveria ter percebido os sinais de alerta, mas eu queria tanto fortalecer os laços familiares que não me importei. O resort paradisíaco costeiro foi uma das minhas maiores conquistas, embora minha família não tivesse ideia. Depois que meu marido faleceu, quando José tinha 12 anos, construí meu negócio de hotelaria do zero. Comecei com uma pequena pousada, trabalhando 18 horas por dia, limpando pisos e cuidando de reservas, e lentamente cresci para 17 propriedades em 3 estados. Sempre mantive meu negócio separado da minha família, querendo que José me amasse pelo que eu era, não pelo meu dinheiro. Ao entrar na entrada principal, senti o orgulho da família diante dos jardins impecáveis e dos manobristas uniformizados correndo para receber os hóspedes. Levei 3 anos para comprar este paraíso costeiro e outros 2 para renová-lo com perfeição. Cada detalhe, do piso de mármore aos lustres de cristal, foi minha escolha. José entregou as chaves ao manobrista, enquanto Valentina ajeitava seus óculos escuros de grife e usava o cabelo loiro. Ela era inegavelmente linda, o tipo de beleza que vem de salões caros e personal trainers. Aos 35 anos, 20 anos mais nova que José, ela garantiu que ninguém se esquecesse disso. Lembre-se, disse ela a ele enquanto nos aproximávamos da porta. Eu quero a suíte penthouse. Não me importa o que digam sobre disponibilidade. Faça acontecer. José assentiu sem hesitar. Eu ainda estava surpreso e magoado com o quanto ela se submetia à vontade dele. O menino confiante que eu havia criado era agora um homem que não conseguia agir sem a aprovação da esposa. Entramos no elegante saguão e eu não pude deixar de sorrir diante da agitação familiar. Emília, a gerente da recepção, ergueu os olhos ao me ver. Seus olhos se arregalaram, mas eu assenti levemente. Eu não estava pronta para que soubessem quem eu realmente era. Boa tarde. Cumprimentou Emília calorosamente, mas com um tom profissional. Bem-vinda ao Coastal Paradise Resort. Como posso ajudá-la? Reserva em nome de Lopes, respondeu José. Deveríamos ficar com a suíte penthouse. Os dedos de Emília se moveram rapidamente sobre o teclado enquanto ela verificava. Aqui está sua reserva, Sr. Lopes. Está confirmada para a nossa suíte Deluxe Coastal Paradise.
mas a cobertura está reservada para toda a sua estadia. Vi a expressão de Valentina endurecer, seu maxilar cerrado, seus olhos brilhando de irritação sob a maquiagem impecável. Isso é inaceitável, ela retrucou. Você sabe quem somos? Eu solicitei especificamente a cobertura quando fizemos a reserva. Emília permaneceu calma, embora seus ombros estivessem um pouco tensos. Desculpe qualquer mal-entendido, Sra. Lopes. A suíte deluxe é linda e tem varanda privativa. Não quero ouvir falar de um quarto de segunda classe, interrompeu Valentina, elevando a voz o suficiente para que os outros hóspedes se virassem. Quero a cobertura e quero agora. Dei um passo à frente na esperança de acalmar as coisas. Valentina. Talvez pudéssemos, mas antes que eu pudesse terminar, ela se virou para mim com o rosto contorcido de fúria. Nem pense em falar, gritou ela com a voz ecoando no mármore. Emília, ou seja lá qual for o seu nome, ignore tudo o que essa velha disser. Ela não é ninguém importante, é apenas a ajuda que trouxemos. As conversas no saguão pararam. Senti minhas bochechas queimarem com a humilhação, mas ela não tinha terminado. Não fale com a velha, gritou ela, apontando para mim, como se eu não valesse nada. Ela é só a empregada, a babá. Não perca seu tempo com ela. Fiquei paralisada. Boca seca, coração batendo tão forte que pensei que fosse quebrar minhas costelas. Nos meus 72 anos, ninguém jamais havia falado comigo com tanto veneno, com tanto desrespeito, e nunca na frente de estranhos. Mas o que veio a seguir foi ainda mais cortante. José jogou a cabeça para trás e riu, não de forma constrangedora ou para aliviar a tensão, mas com genuína diversão, como se ver sua esposa me destruir em público fosse a melhor piada que ele já tivesse ouvido. Oh, Deus! Valentina riu, enxugando as lágrimas dos olhos. Você é terrível, mas não está errada. Mãe, deixe-nos lidar com isso. Sim. Vá sentar em algum lugar. A traição me atingiu como um soco. Este era meu filho, o filho que criei sozinha. Trabalhei duro por ele e sacrifiquei tudo para lhe dar uma vida boa. Ele estava rindo da minha humilhação. O rosto de Emília havia perdido a cor, uma expressão de surpresa e pena que só fez a ferida arder mais. Por todo o saguão ouvi murmúrios e vi pessoas apontando. Alguns seguravam seus celulares, sem dúvida registrando cada segundo daquele desastre. Senhora, disse Emília suavemente, com a voz gentil, mas ainda profissional. Talvez a senhora queira esperar na nossa sala enquanto resolvemos a situação do quarto. Antes que eu pudesse responder, Valentina soltou um suspiro alto e teatral. Sim, leve a velha para algum lugar onde ela não nos envergonhe ainda mais e garanta que alguém a vigie. Ela costuma se perder. José riu novamente. Estranhos me encaravam e eu senti como se meu coração fosse se partir em pedaços. Eu queria desaparecer, fugir daquele lindo saguão da minha nora cruel, do meu filho zombeteiro e nunca mais voltar, mas algo dentro de mim, um último resquício da força com que construí este império, me manteve firme. Meu olhar cruzou com o de Emília. Seus olhos continham uma angústia silenciosa. Ela sabia exatamente quem eu era. Ela sabia que com uma única palavra minha, eles poderiam tirar Valentina tão rápido que seus saltos de grife nem tocariam o chão. Mas eu permaneci em silêncio. Eu ainda não tinha pegado minha pequena mala e caminhado direto para o elevador, apesar do peso da humilhação me esmagando atrás de mim. Valentina ainda gritava com Emília sobre a cobertura, sua voz carregada da arrogância de alguém que nunca trabalhou um dia na vida.
Quando as portas do elevador se fecharam, cruzei o olhar com Emília. Uma última vez, ela me deu um leve aceno de cabeça. Uma mensagem silenciosa de que ela entendia, que sentia muito e que estava esperando o meu sinal. Eu havia construído este império do zero, empregando mais de 300 pessoas em minhas propriedades. Eu era respeitada nos círculos empresariais, procurada por outros proprietários de hotéis, conhecida por minha justiça e integridade. Mas naquele saguão, eu era apenas uma velha patética sendo gritada pela esposa de seu filho, enquanto ele ria da minha dor, enquanto o elevador subia para o 12º andar. Cada número que passava mexia com algo dentro de mim. A dor ainda era aguda e profunda, mas outro sentimento começou a crescer junto com ela: determinação. Na manhã seguinte, acordei no que deveria ser o paraíso, mas parecia mais um purgatório. Meu quarto tinha vista para o oceano, as ondas batendo suavemente na praia imaculada. O nascer do sol pintava o céu de rosa e dourado, cores que normalmente teriam me tirado o fôlego, mas eu me sentia vazia, como se alguém tivesse me esvaziado de dentro para fora e deixado apenas uma concha. Eu mal tinha dormido. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz zombeteira de Valentina. Ela é apenas a empregada. A risada de José ecoava na minha cabeça, enquanto eu me perguntava se poderia ter lidado com as coisas de forma diferente, embora, no fundo, eu soubesse que o verdadeiro problema não era a minha reação. A verdade era que minha própria família me tratava como se eu não importasse. Uma batida suave na porta me tirou dos meus pensamentos quando a abri. José estava parado no corredor, parecendo desconfortável, mas sem o menor traço de arrependimento. Mãe, vamos tomar café da manhã. Valentina quer que você cuide das crianças na piscina depois. Assim podemos ir ao spa. Nenhum bom dia? Não. Como você dormiu? Nenhum aceno de cabeça em reconhecimento ao que tinha acontecido no saguão. Só mais um pedido disfarçado de favor. José, eu disse baixinho, sobre ontem à noite. Ele acenou com a mão como se quisesse desconsiderar. Mãe, não exagere. Valentina só estava estressada com o quarto. Você sabe como ele fica quando as coisas não saem como planejado. Nada. Era assim que ele chamava a humilhação pública que a esposa me fazia. Ela me chamou de empregada, José. Ela gritou comigo na frente de estranhos. Ele se moveu, evitando meus olhos. Não era a sério. Isso é só a Valentina sendo dramática. Podemos não falar sobre isso? Deveríamos estar de férias. Olhei para ele, procurando o garoto que um dia conheci. O garotinho que se arrastava para matar a minha cama durante tempestades, me trazia dentes de leão e os chamava de raios de sol. Que um dia me disse que eu era a pessoa mais forte do mundo. Aquele garoto se foi. Ele tinha sido substituído por um homem de 47 anos que escolheu o conforto da esposa em vez da dignidade da mãe. Ok, eu disse, com o gosto amargo da palavra na boca. Vou cuidar das crianças. Seu alívio era evidente. Perfeito. Provavelmente não voltaremos o dia todo. Primeiro o spa, depois o almoço, talvez umas compras. Não te incomoda? Incomoda? Claro que incomoda. Eu imaginava que esta viagem seria para passar um tempo em família, conhecer melhor meus netos e me sentir parte de algo. Em vez disso, eu estava sendo reduzido a uma babá não remunerada. Mas assenti. Dizer não causaria uma cena de qualquer maneira, e eu havia aprendido há muito tempo que manter a paz era mais importante do que levantar a voz. Em vez de café da manhã, o lugar estava cheio de turistas saboreando suas refeições. Valentina havia conseguido uma mesa perto da janela.
o melhor lugar do lugar, e ela já gritava ordens para os funcionários como se fosse a dona. Quero suco de laranja fresco, não aquela porcaria de concentrado, disse ela ao nosso garçom, um jovem chamado Ramon, de quem me lembrava de visitas anteriores. E certifique-se de que os ovos estejam cozidos. Exatamente. 3 minutos. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Percebi que Ramon estava tentando manter a calma, mas a tensão em seus olhos o traía. Eu havia treinado meus funcionários para oferecer um serviço de primeira qualidade, mas Valentina estava testando até a paciência dele. Meus netos, Luna e Eduardo, de 8 e 10 anos, estavam sentados em silêncio à mesa, com os olhos grudados em seus tablets. Mal levantaram os olhos quando me aproximei. Bom dia, querida, disse a Luna, estendendo a mão para ajeitar seu cabelo, mas a mão de Valentina se estendeu para me impedir. Não toque nela. O cabelo dela acabou de ser arrumado ontem, e eu não quero que ele fique estragado. Puxei a mão como se tivesse tocado em um fogão quente. Luna nem tirou os olhos da tela. Crianças, deem um oi para a vovó Maria, murmurou José sem muito interesse. Bom dia, disseram em uníssono, ainda concentrados em seus dispositivos. Sentei-me na única cadeira restante, a que ficava de costas para a vista do paraíso costeiro. Valentina havia garantido que os melhores lugares fossem para a família, deixando-me o assento vago como se fosse uma questão insignificante. Maria, disse Valentina sem nem olhar para mim, depois do café da manhã, você vai levar as crianças para sua piscina. Não se esqueça de passar protetor solar nelas a cada hora. Luna se queima facilmente e se ela ficar um pouquinho rosada, eu te responsabilizo. Assenti, reprimindo as palavras que queria dizer. Mantenha-as longe da parte funda e não as deixe comer lanches na piscina. Elas estão cheias de conservantes. Ah, e se precisarem de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, me ligue imediatamente. Não tente resolver sozinha. Cada ordem era como um pequeno corte, mais um lembrete de que ela não confiava em mim para cuidar dos meus netos, sem olhar por cima do ombro. Quanto tempo você vai ficar no spa? Perguntei. Valentina finalmente me olhou com um olhar frio. O tempo que quisermos. Estas são as nossas férias, não as suas. Você está aqui para ajudar. José permaneceu em silêncio, olhando para o celular, completamente desligado. Eu me perguntei quando ele se tornara o tipo de homem que deixava a esposa tratar a mãe como empregada doméstica. Depois do café da manhã, acabei na piscina com Luna e Eduardo, tentando puxar conversa enquanto eles permaneciam perdidos em suas telas. Ao nosso redor, outras famílias riam, jogavam e realmente apreciavam a companhia umas das outras. Parecíamos estranhas apenas dividindo uma mesa. Abuela, disse Luna de repente, e meu coração disparou, esperando que ela quisesse falar comigo. Sim, querida, mamãe disse que você costumava limpar casas para pessoas ricas. É verdade. A pergunta foi como um tapa na cara. Trabalhei duro a vida toda. Se eu nunca tivesse limpado casas para ninguém, teria construído meu próprio império do zero. Criei empregos para centenas de pessoas e conquistado respeito em uma área dominada por homens. E, no entanto, na versão distorcida da minha vida que Valentina tinha, eu não passava de uma empregada. Não, querida, eu disse suavemente. Sou dona de um negócio. Eu construo hotéis. Eduardo ergueu os olhos do tablet pela primeira vez em toda a manhã. Mamãe diz que você inventa histórias sobre ser importante porque tem vergonha de ser pobre. A crueldade em suas palavras me tirou o fôlego. Valentina não tinha me humilhado apenas em público.
Ela também vinha envenenando meus netos contra mim, enchendo a cabeça deles de mentiras para que me vissem como uma mulher lamentável e delirante. A avó deles não é pobre e não inventa histórias. Eu disse a eles, mantendo a voz firme. Luna deu de ombros. É o que a mamãe diz. Ela diz que você mora em um apartamento minúsculo e finge ser rico para se sentir melhor consigo mesmo. Na verdade, eu morava numa cobertura com vista para a Bahia, que valia mais do que a propriedade inteira da maioria das pessoas. Mas meus netos achavam que eu era uma velha patética vivendo na miséria e mentindo sobre a minha vida. Pelas 6 horas seguintes, fiquei sentada à beira da piscina, olhando para as crianças que mal me olhavam enquanto seus pais se divertiam às minhas custas. Outros hóspedes conversavam comigo ocasionalmente, e eu respondia com conversas curtas e educadas. Por dentro, eu me sentia cada vez mais vazia a cada minuto que passava. Quando José e Valentina finalmente voltaram, estavam radiantes depois de tratamentos de spa e um almoço caro. As unhas de Valentina estavam recém-feitas. Seu cabelo estava perfeito. Ela parecia alguém que tinha passado o dia sendo mimada. E isso era em um spa que eu possuía, com serviços pelos quais eu, no fim das contas, pagava. Como estavam as crianças? Perguntou José, sem tirar os olhos do celular. Bem, respondi, porque o que mais eu poderia dizer? O que eles pensavam? Que eu era uma mentirosa e uma empregada cuja mãe havia destruído deliberadamente qualquer chance de um vínculo real entre nós. Bem, disse Valentina, sem prestar atenção. Você cuida de mim de novo amanhã, temos golfe de manhã e almoçamos com uns amigos que conhecemos no spa. Observei meu filho concordar com os planos dela, sem perguntar se eu me importava. Sem considerar que talvez eu quisesse passar as férias fazendo outra coisa além de cuidar dos filhos dela de graça. Naquela noite, sentada sozinha no meu quarto, com vista para o oceano que eu tanto havia trabalhado para criar, finalmente vi a verdade. Não eram férias em família, era uma viagem a trabalho, onde eu tinha sido empurrada para o papel de ajudante. Só que, em vez de ser paga, eu estava pagando a conta pelo privilégio de ser tratada como lixo. Mas, enquanto eu estava sentada no escuro, ouvindo as ondas quebrando na praia, algo começou a mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, mais profunda do que nunca. Mas agora vinha acompanhada de outra coisa. Raiva. Raiva pura e lancinante por ser menosprezada pelas mentiras e por ser tratada como se não tivesse valor depois de ter construído tudo. A partir de amanhã, decidi que as coisas iriam mudar. O terceiro dia de férias começou igual aos 2 primeiros, com Valentina ditando minha lista de tarefas, enquanto José assentia como um assistente complacente. Desta vez, eles tinham planejado uma viagem para a região vinícola próxima e eu ficaria com as crianças. Certifique-se de que almocem exatamente às 12 vezes, disse Valentina, aplicando o batom com cuidado, como se estivesse realizando uma cirurgia delicada. E a Luna fica mal-humorada se o nível de açúcar no sangue dela cair. Então deixa as barras de granola que eu trouxe à mão. Eu queria lembrá-la de que eu já tinha criado uma criança antes, que eu sabia cuidar de crianças, mas aprendi que me defender só levava a sermões mais longos e comentários mais sutis. Provavelmente voltaremos por volta das 6, acrescentou José, sem tirar os olhos do celular. Talvez mais tarde, se houver muito trânsito. Ele estava se preparando para ir embora. Eu ouvia a Valentina ao telefone, usando aquele tom falso e amigável que ela usava quando achava que estava sendo esperta. Não podemos jantar hoje à noite de novo.
Eles me deixaram encarregada de cuidar das crianças. Eu sei, é ridículo, mas é só por mais alguns dias. Acredite, quando tudo isso passar, não teremos mais que lidar com isso. Um arrepio percorreu meu corpo quando ela disse, quando tudo isso passar. Não parecia que ela estava falando apenas sobre as férias acabarem depois que eles fossem embora. Levei as crianças ao clube infantil do hotel, um programa que criei para dar às famílias mais flexibilidade durante a estadia. As babás foram incríveis com a Luna e o Eduardo, e pela primeira vez desde que chegamos, eu os vi rindo e brincando com outras crianças da mesma idade. Com algumas horas para mim, andei pela propriedade. Fazia anos que eu não via meu hotel da perspectiva de um hóspede em vez de um proprietário, e eu queria ter uma noção real de como as coisas estavam indo. Foi quando ouvi a conversa que mudou tudo. Passando pelo bar da piscina, reconheci vozes vindas de uma das cabanas privativas. José e Valentina deveriam estar na trilha do vinho, mas lá estavam eles, escondidos atrás das lonas, conversando em voz baixa com outro casal que eu não conhecia. A questão é, disse Valentina, ela está ficando velha e velhos não vivem para sempre. Se é que você me entende. Uma mulher que eu não reconheci riu. Valentina, você é terrível. Eu sou prática, respondeu Valentina. José é filho único. Então tudo vai acabar chegando até nós. A única questão é quanto tempo teremos que esperar. Senti meu estômago gelar. Aproximei-me, escondida atrás de uma grande palmeira. E a senhora Henny? Perguntou ela. O homem não sabe. Ele não tem dinheiro próprio. Então, ouvi a voz do meu filho. A voz em quem eu confiava completamente. Mãe. Claro que não. Ela é mais pobre do que qualquer outra coisa. Ela mora em um apartamento pequeno, sobrevivendo com sua aposentadoria da Previdência Social. E eu a ajudo há anos. As mentiras fluíam tão suavemente de sua boca que me perguntei há quanto tempo ele as vinha inventando. Eu morava em uma PNAS de 51 milhões de pesos, ganhando mais a cada mês com investimentos do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Mas, na versão distorcida de José, eu era um fardo que ele generosamente suportava. É por isso que esta viagem é tão irritante, continuou Valentina. Temos que arrastá-la para todos os lugares, porque ela não tem dinheiro para nada sozinha. É como ter um bichinho de estimação patético do qual você não consegue se livrar. A outra mulher emitiu sons lamentáveis. Que horrível para você, e aposto que ela acha que você vai cuidar dela quando estiver realmente velha e doente. Só por cima do meu cadáver, disse Valentina com uma risada maliciosa. Assim que ela realmente precisar de cuidados adequados, ela irá direto para um asilo do governo. Não vou transformar minha casa em um asilo para uma velha inútil. Encostei-me à palmeira para me equilibrar. Eles não estavam falando apenas em me deixar morrer naturalmente. Eles estavam planejando se livrar de mim no momento em que eu me tornasse um incômodo. Mas as próximas palavras de José foram as que me destruíram. O engraçado é que ela ainda se acha importante, disse ele, com a voz carregada de diversão cruel. Ela conta essas histórias malucas sobre ter negócios e ser bem-sucedida. É quase constrangedor o quão delirante é essa demência sulista. Perguntou o homem desconhecido. Talvez, disse José. Ou talvez ela esteja apenas desesperada para acreditar que importa. De qualquer forma, é constrangedor. Ontem ela até contou para as crianças que é dona de hotéis. Hotéis? Dá para imaginar? Todos riram e aquele som me atravessou como cacos de vidro. Bem, disse Valentina,
Pelo menos não teremos que ouvir suas histórias malucas por muito mais tempo. Dou a ela talvez 5 anos, 10 no máximo, e então, finalmente seremos livres para viver nossas vidas sem fingir que nos importamos. Uma velha inútil que nunca fez nada com a vida. Fiquei ali, atrás daquela palmeira, sentindo meu mundo inteiro desmoronar. Não era uma conversa qualquer sobre um parente infeliz. Era meu próprio filho e a esposa dele falando sobre a minha morte como se fossem férias tão esperadas. A melhor parte, acrescentou Valentina, é que ela é tão grata por toda a atenção que lhe damos quanto esta viagem. Ela acha mesmo que a convidamos porque queríamos que ela viesse. Ela não tem ideia de que só a trouxemos para cuidar das crianças, para que pudéssemos nos divertir. Mais risadas, mais crueldade casual. Ela até ajuda com as despesas? Brenda? Perguntou a outra mulher. Você está brincando comigo? Zombou Valentina. Ela é completamente inútil quando se trata de dinheiro. José paga toda a comida dela, suas contas. Até mesmo esta viagem não passa de um fardo para nós. Outra mentira. Durante anos, eu ajudei José financeiramente, pagando parte da hipoteca dele, a escola particular dos filhos dele, até financiando as compras da Valentina. As faturas do cartão de crédito que chegavam ao meu endereço eram absurdas, e mesmo assim eu as pagava sem reclamar, achando que estava sustentando minha família. A única coisa boa de tê-la por perto, disse José, é que ela é uma babá decente. Babá de graça, sabe? Ela está tão desesperada pela nossa aprovação que faz tudo o que pedimos. Na verdade, é meio engraçado, acrescentou Valentina. Vê-la se esforçar tanto para nos fazer gostar dela traz presentes caros para as crianças. Ela está sempre se oferecendo para ajudar com o que precisamos. É patético, na verdade, mas útil. Eu já tinha ouvido o suficiente. Mais do que suficiente. Saí cambaleando da cabana, minha visão turva com lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Não ali, não onde eles pudessem me ver e perceber que eu sabia o que eles estavam realmente pensando. Voltei para o meu quarto antes que a represa finalmente se rompesse. Sentada na beira da cama, deixei todo o peso me atingir. Meu filho, o menino que criei sozinha depois que seu pai morreu, o mesmo a quem trabalhei 18 horas por dia para dar tudo. Ele achava que eu era um fardo inútil do qual mal podia esperar para se livrar. Minha nora, que havia sorrido durante 5 anos de jantares e festas, me via apenas como mão de obra gratuita e um bode expiatório conveniente para suas próprias falhas. E meus netos, embora inocentes, foram ensinados a me ver como uma mentirosa e um fardo para a família deles. Naquele quarto de hotel, meu quarto na minha hotel, construído com meu dinheiro e meu trabalho, percebi que havia investido amor e recursos em pessoas que não só não valorizavam, como também se ressentiam. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos sombrios. Era a recepção. Aqui é a senhora Lopes, Emília, da recepção. Espero que não se importe que eu ligue, mas queria saber se está tudo bem. Alguns funcionários comentaram que estavam preocupados com você. A preocupação genuína na voz de Emília, alguém que era praticamente uma estranha, me fez perceber o quanto eu estava carente de um pouco de gentileza básica. Estou bem, Emília. Obrigada por perguntar, tem certeza? Há algo que possamos fazer para tornar sua estadia mais confortável? Quase ri da ironia. Um dos meus próprios funcionários, alguém que pago para atender hóspedes, estava me demonstrando mais respeito do que minha própria família. Em anos. Na verdade, Emília, se houver algo que você possa fazer por mim. Claro! O que você precisa? Respirei fundo.
sentindo algo, mudando dentro de mim como se o chão sob meus pés finalmente estivesse resolvendo. Preciso que você prepare uma lista detalhada de todas as cobranças feitas no quarto do meu filho. Refeições, serviços extras, tudo. Quero um relatório completo. Houve uma pausa. Claro, posso perguntar o que é? Digamos que estou começando a ver as coisas com mais clareza do que há muito tempo. Desliguei o telefone, fui até a janela e olhei para o oceano enquanto o pôr do sol pintava o céu de um laranja e vermelho vivos. Era deslumbrante. Mas pela primeira vez, em 3 dias, eu não estava apenas admirando a vista. Eu estava planejando. Minha família tinha decidido que eu não era nada. Apenas uma pobre velhinha que eles tiveram que aturar até eu ir embora. Eles estavam prestes a descobrir exatamente com quem estavam se metendo. Naquela tarde, José e Valentina voltaram de sua suposta viagem pela Rota do Vinho, bronzeados e satisfeitos do dia de mentiras. Entraram no saguão do hotel como realeza, retornando de uma conquista, sem saber que eu tinha ouvido cada palavra desagradável que trocaram na piscina. Mãe, disse José quando me viu na sala com as crianças. Como foi sua dia? Espero que as crianças não tenham sido um grande incômodo. Ontem, eu poderia ter acreditado na falsa preocupação em sua voz, mas agora eu a ouvia como uma encenação para manter a ilusão de que ele se importava. Elas se comportaram como anjinhos. Respondi calmamente, embora meu peito queimasse de raiva. Nos divertimos muito no clube infantil, não é? Luna e Eduardo assentiram distraidamente, já se virando para os pais, como se eu tivesse deixado de existir no momento em que entraram. Perfeito, disse Valentina, mal tirando os olhos da tela do celular, onde examinava seu reflexo. Vamos experimentar aquele novo restaurante de frutos do mar no centro. Você se importa em ficar aqui esta noite, não é? As crianças já têm que dormir cedo de qualquer jeito. Não era uma pergunta. Nunca foi. Claro, eu disse, com um gosto amargo na boca, enquanto elas se levantavam para sair mais uma noite sem mim. Escapuli para fazer uma ligação no meu quarto. Disquei um número que não usava há meses. Miguel, aqui é Maria Lopes. Miguel Torres era meu advogado empresarial havia 15 anos. Astuto o suficiente para conhecer tanto o lado jurídico quanto o lado prático de administrar um império hoteleiro. Se alguém podia me ajudar a fazer isso, era ele, Maria. Que surpresa agradável! Como está-se a aposentadoria? Quase sorri ao ouvir a palavra aposentadoria. Eu havia me afastado das operações do dia a dia, mas estava longe de estar aposentado. Miguel, preciso de algumas informações. Hipoteticamente, se alguém estivesse usando cartões de crédito vinculados às minhas contas de forma fraudulenta, que medidas legais eu poderia tomar? Houve uma pausa. Isso soa bem específico para uma hipótese. Você tem algum problema? Digamos que estou pensando em fazer algumas mudanças na minha estrutura financeira. E se forem familiares com permissão para usar o dinheiro, mas estiverem mentindo sobre a origem do dinheiro? Maria, se alguém está cometendo fraude de cartão de crédito nas suas contas, é crime, mesmo que seja da família. Está me dizendo que é isso que está acontecendo? Olhei para o oceano, observando o luar refletir nas ondas. Estou te dizendo, cansei de ser explorada e quero saber minhas opções. Durante a meia hora seguinte, Miguel explicou em detalhes exatamente o que eu poderia fazer. Foi ao mesmo tempo sóbrio e libertador. Eu tinha muito mais poder do que imaginava e José e Valentina cometeram mais erros do que imaginavam. Depois que desligamos,
Liguei para Emília na recepção. Senhora Lopes, como posso ajudá-la? Emília, preciso que você prepare um relatório completo. Todas as comodidades que a família do meu filho usou desde que chegou, cada pedido especial, cada interação com a equipe. Claro, há algum motivo específico para você precisar disso? Escolhi minhas palavras. Digamos que estou revisando a qualidade dos nossos serviços aos hóspedes. Quero garantir que os procedimentos estejam sendo seguidos. Claro que estou. Deixo tudo pronto para você amanhã de manhã. A manhã seguinte estava cinzenta e pesada. Combinava com o meu humor. Eu mal tinha dormido com a cabeça cheia de planos. Mas, pela primeira vez em dias, me senti concentrada em vez de impotente. Encontrei-me com Emília às 7 da manhã, antes que José e Valentina acordassem. O relatório que ela me entregou foi pior do que eu esperava. Sua nora fez 17 reclamações desde que chegou, disse Emília calmamente. Ela exigiu troca de quarto, refeições especiais e foi rude com vários funcionários. Virei as páginas, lendo relato após relato sobre o comportamento arrogante de Valentina. Repreendendo uma camareira pela maneira como seus sapatos estavam dispostos. Devolvendo 3 refeições por um preço abaixo do ideal. Exigindo que a piscina fosse desocupada para que Luna e Eduardo pudessem nadar sozinhos. E meu filho? Perguntei. Emília manteve a voz. Parceiro. Ele tem se envolvido menos, mas a tem apoiado em todas as reclamações e exigências. Claro que sim. José tinha se tornado perito em permitir o pior em Valentina, mantendo as mãos limpas. Emília se inclinou, abaixando ainda mais a voz. Tem mais uma coisa. Ontem, quando achavam que ninguém estava ouvindo, a senhora Valentina tinha muito a dizer sobre a gerência do hotel. Levantei uma sobrancelha. Ah, ela disse a outro hóspede que o serviço era bom, mas alegou que os donos provavelmente eram de alguma família rica, de longa data, que não se importava mais com qualidade. Ela disse que poderia administrar este lugar melhor do que quem quer que estivesse no comando. A ironia poderia ter sido engraçada se não fosse tão irritante. Obrigada, Emília, muito prestativa. No caminho de volta para o elevador, encontrei Ramon, o jovem garçom que nos serviu o café da manhã. Ele parecia desconfortável, disse a senhora Lopes em voz baixa. Espero que não se importe que eu diga isso, mas queria que soubesse que a equipe notou como sua família a trata. Parei de repente. O que quer dizer? Ramon olhou ao redor para se certificar de que ninguém mais pudesse ouvir. Todos nós sabemos quem a senhora é. A senhora sempre foi muito gentil conosco, mas, vendo o jeito como falam com ela, o jeito como a tratam. Como se ela não fosse importante. Não parece certo para nenhum de nós. A lealdade deles. Quando não tinham motivo para me defender, isso me tocou profundamente. Eram pessoas que me respeitavam, que valorizavam minha liderança e meu senso de justiça. O contraste com minha própria família era gritante e doloroso. Obrigada, Ramon. Isso significa mais do que a senhora pode imaginar. Ele assentiu. Se houver algo que possamos fazer. Na verdade, sim. Continue prestando um serviço excelente à família do meu filho, mas também anote tudo o que você faz e diz. Você pode cuidar disso? Claro. Nos 2 dias seguintes, troquei de espectador silencioso enquanto Valentina dava ordens e José me ignorava. Para a empresária atenciosa que construiu um império lendo as intenções e os defeitos das pessoas. O que vi foi pior do que imaginei. Valentina não era apenas arrogante, ela era cruel.
Eu a vi levar uma jovem camareira às lágrimas por não dobrar as toalhas exatamente como ela gostava. Eu a vi ter um ataque de raiva completo, porque o serviço na piscina estava mais lento do que ela gostaria. Ela gritou com um garçom que estava claramente se esforçando ao máximo. José não apenas permitiu, como alimentou a situação. Ele riu dos comentários mais desagradáveis de Valentina sobre a equipe, acrescentou suas próprias reclamações e tratou as pessoas que trabalhavam para mim como se fossem inferiores a ele. Mas foi a maneira como trataram Luna e Eduardo que finalmente quebrou minha paciência. Eu estava observando as crianças brincarem na piscina quando Luna ralou o joelho na borda áspera do trampolim. Foi um corte pequeno. Mal sangrou, mas ela chorou e buscou conforto. Quando Valentina chegou, não consolou a filha, mas foi direto ao salva-vidas, repreendendo-o por não ter evitado o acidente. Então ele se virou para mim. "A culpa é sua", disparou. "Eu disse para você ficar de olho neles." "Ótimo. Se você tivesse prestado atenção em vez de distração, isso não teria acontecido." Luna ainda chorava, mas seus pais estavam ocupados demais culpando os outros para perceber. Agachei-me ao lado dela, limpei cuidadosamente o arranhão e apliquei um band-aid do kit de primeiros socorros enquanto ela se encostava no meu ombro, soluçando. "Está tudo bem, querida", sussurrei. "Você é muito corajosa, vovó Maria", perguntou ela baixinho. "Luna, por que a mamãe não te ama?" A pergunta inocente me atingiu como um soco no peito. Mesmo aos 8 anos, ela percebeu o que eu tentava ignorar, que a hostilidade da mãe dela em relação a mim era evidente. Antes que eu pudesse responder, a voz de Valentina cortou o ar como um chicote. "Luna, afaste-se dela agora mesmo. Eu te disse para não chegar tão perto da vovó. Ela não vai ficar por aqui por muito mais tempo, de qualquer forma." A pura crueldade daquelas palavras, dirigidas tanto a mim quanto à própria filha, foi o ponto de ruptura. Naquela noite, fiz uma série de ligações que mudariam tudo. Liguei para Miguel novamente, desta vez com instruções precisas. Entrei em contato com meu contador para obter registros financeiros específicos e depois falei com Juan Pérez, o gerente-geral da minha rede de hotéis, com ordens imediatas. Quando desliguei a última ligação, vi meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que me encarava parecia mais velha do que seus 72 anos, desgastada por dias de humilhação e abuso emocional. Mas algo havia retornado aos seus olhos que não estava lá desde que ela começara aquelas férias de pesadelo. Poder e uma determinação inabalável de usá-lo. Amanhã seria nosso último dia inteiro no resort. José e Valentina aguardavam uma última oportunidade perfeita para me tratarem como uma funcionária enquanto se divertiam às minhas custas. Eu não fazia ideia de que eles estavam prestes a descobrir exatamente quem estavam tentando convencer. O último dia no resort paradisíaco costeiro amanheceu brilhante e claro, um daqueles dias de praia perfeitos que enchiam nossos folhetos e faziam os hóspedes voltarem ano após ano. Mas, enquanto eu me preparava para o que eu sabia que seria o dia mais importante da minha vida em décadas, o clima perfeito parecia quase uma piada. Valentina tinha se esforçado ao máximo para o nosso jantar de despedida, reservando a sala de jantar privativa mais exclusiva do hotel. Aquela com vista para o mar a um custo por noite superior ao que a maioria das pessoas ganha em um mês. É claro que eu não fazia ideia de que cada peso que eu gastava saía diretamente das minhas contas. José tinha acumulado cobranças em cartões de crédito que eu tolamente o deixei usar. Esta noite vai ser
perfeita, anunciou Valentina durante o café da manhã, naquele tom arrogante que eu conhecia muito bem. Convidei algumas das pessoas maravilhosas que conhecemos esta semana, os Hendersons, os Martins e aquele casal adorável de Boston. José assentiu como um marido orgulhoso. Parece ótimo, querida. Mãe, você pode entreter as crianças durante o jantar? Elas ficam inquietas com conversas adultas, mesmo no nosso último dia. Eu ficava de lado, cuidando das crianças enquanto estranhos desfrutavam de um jantar luxuoso às minhas custas. Claro, murmurei, embora algo dentro de mim estivesse se solidificando em uma determinação inabalável. Passei a manhã acertando os últimos detalhes. Miguel havia trabalhado a noite toda para garantir que todos os ângulos legais fossem cobertos. Juan Pérez havia discretamente informado a verdade ao pessoal necessário. Pratiquei minhas falas em frente ao espelho até conseguir pronunciá-las sem que minha voz tremesse. Às 3 horas em ponto, finalmente recebi a ligação. Senhora Lopes, aqui é o detetive Hernandes, do Departamento de Polícia Local. Revisamos os registros financeiros que seu advogado nos enviou, com evidências de cobranças não autorizadas e falsificação. Podemos prosseguir a seu pedido. Obrigado, detetive. Ligo quando for a hora. A tarde passou lentamente. Valentina passou horas se arrumando, tornando-se a imagem da elegância da alta sociedade que usava como armadura. José passou sua melhor camisa, engraxou os sapatos, pronto para parecer um empresário de sucesso diante dos novos amigos. Nenhum deles me perguntou o que eu pretendia vestir ou se eu precisava de ajuda. Para eles, eu era apenas serviço e serviço. Ela não precisava se arrumar para a grande noite. Às 7 horas em ponto, nos encontramos no Salão Horizonte, o espaço de jantar mais impressionante do meu resort. Janelas do chão ao teto emolduravam uma vista espetacular do mar, com uma varanda privativa para sentir a brisa salgada. Lustres de cristal banhavam as mesas com uma luz suave, cada uma decorada com toalhas e louças finas. Eu havia escolhido tudo naquele salão, desde os murais pintados à mão até o piso de mármore importado. Ele foi projetado para celebrar os melhores momentos da vida. Esta noite seria usado para algo muito diferente. Os outros hóspedes já estavam lá. 6 casais elegantes, visivelmente encantados pelas graças sociais de Valentina e pela segurança confiante de José. Eles nos cumprimentaram educadamente, mas sua atenção estava voltada para Valentina e José, mal me dando um aceno de cabeça. Todos. Ela é a mãe do José, disse Valentina, apontando com o mesmo entusiasmo inexpressivo que se usaria para apresentar um móvel necessário, mas sem graça. Elas havia passado a semana inteira ajudando com as crianças, agindo como se eu fosse uma babá contratada em vez de uma parente de férias. A conversa continuou sem mim, enquanto um prato elegante após o outro era servido. Valentina sentou-se como uma rainha, comandando a atenção com histórias de suas viagens e grandes planos. José desempenhou o papel de marido dedicado, rindo das piadas deles e adicionando pequenos floreios para fazê-los parecer mais sofisticados e bem-sucedidos do que realmente eram. Eu estava do outro lado com Luna e Eduardo, cortando a comida deles e os entretendo para que os adultos pudessem se divertir. Sempre que as crianças faziam perguntas normais ou comentários inofensivos, Valentina me lançava olhares duros, como se o comportamento típico delas fosse minha culpa. Maria disse durante uma pausa na conversa, alto o suficiente para que toda a mesa ouvisse: "Você poderia levar as crianças para a varanda
Elas estão ficando um pouco inquietas, e eu não gostaria que interrompessem a refeição de todos. Era exatamente o que eu estava esperando. Sua rejeição pública, sua crueldade casual à vista de todos, com todos observando, era o momento perfeito para ser aproveitado. Levantei-me lentamente, colocando meu guardanapo cuidadosamente sobre a mesa e caminhei até a cabeceira da mesa, onde Valentina estava sentada, com seu glamour emprestado, sem saber que seu mundo estava prestes a ser destruído. Na verdade, Valentina, eu disse com uma voz firme que ecoou por toda a sala. Acho que está na hora de termos uma conversa honesta. A mesa ficou em silêncio. Valentina olhou para mim com irritação, não preocupação, irritada por eu ter interrompido seu show. Do que você está falando? Eu pedi para você levar as crianças para fora. Eu sei o que você me pediu para fazer, respondi, indo para trás da cadeira dela, assim como sei da sua conversa na cabana da piscina, 3 dias atrás, aquela em que você falou quanto tempo você acha que me resta de vida e como você será feliz quando eu partir. O rosto de Valentina perdeu a cor, mas ela forçou uma risada frágil no ar abafado. Não tenho ideia do que você está falando. Você deve ter entendido errado. Eu entendi errado quando você me chamou de velha inútil. Ou quando você disse que eu me trancaria em uma instituição pública assim que me tornasse um incômodo. Ou talvez eu tenha ouvido errado quando meu filho riu, dizendo que eu estava delirando por alegar ser dona de um negócio. José. Ela estava me olhando, sua expressão mudando de surpresa para pânico ao redor da mesa. Os convidados se entreolharam desconfortáveis, desejando estar em qualquer outro lugar. A voz de José estava tensa em tom de advertência. Mãe, talvez devêssemos conversar sobre isso em particular. Eu não tirei os olhos de Valentina. Acho que já tivemos conversas particulares o suficiente. É hora de falar a verdade em público. Tirei uma pasta grossa de documentos da minha bolsa. O som de papel farfalhou no silêncio. Senhoras e senhores, eu disse a toda a mesa, permitam-me apresentar-me adequadamente. Meu nome é Maria Lopes e sou a proprietária e fundadora do Lopes Hospitality Group. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Uma mulher cobriu a boca. Este hotel, o Coastal Paradise Resort, é uma das 17 propriedades que possuo. O jantar que você está comendo, os quartos em que está hospedado, a equipe que o serve. Tudo me pertence. A boca de Valentina abriu e fechou como um peixe, e José permaneceu imóvel, pálido. Na última semana, continuei, minha voz ficando mais firme. Fui humilhada, menosprezada e tratada como uma funcionária pelo meu próprio filho e sua esposa. Eles disseram a vocês, meus netos, e a qualquer um que quisesse ouvir que sou uma pobre velha delirante que inventa histórias de sucesso só para se sentir importante. Abri a pasta e tirei alguns papéis. Esta é a escritura deste hotel. Este é o meu registro corporativo. Estes são os demonstrativos financeiros que mostram meus ativos. 842 milhões de pesos mexicanos. E isto? Eu disse, segurando o último papel. É um registro de todas as despesas que José e Valentina fizeram com os cartões de crédito que dei a eles, achando que eu estava ajudando uma família que se importava comigo. A sala ficou em completo silêncio. Até as crianças sentiram o peso do momento. Os 156 mil unidades nos últimos 6 meses, dias de spa, compras desenfreadas, jantares luxuosos, férias exclusivas, tudo às minhas custas. O tempo todo dizendo às pessoas que eu estava falida e que elas estavam me apoiando por caridade. Valentina finalmente falou, sua voz quase um sussurro.
Maria, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Interrompi. Explicar como você gritou com meus funcionários. Me chamou de camareira e disse para eles não perderem tempo falando comigo. Como você passou anos virando meus netos contra mim, dizendo que eu sou uma mentirosa e um fardo? Como você planejou me colocar em uma instituição estatal? No momento em que me senti desconfortável, a voz de José tremeu quando ele finalmente falou. Mãe, podemos resolver isso. É só um mal-entendido. Virei-me para o filho que criei sozinha, o homem que amei e apoiei por 47 anos. Não, José, isso não é um mal-entendido. Era exatamente isso que você queria. Uma mãe que se contentava com migalhas de atenção, disposta a dar dinheiro e cuidar de crianças de graça, sem esperar respeito ou reciprocidade. Você queria alguém que pudesse explorar sem enfrentar as consequências. Peguei meu telefone e disquei um número que havia salvo antes. Detetive Hernandes, aqui é Maria Lopes. Sim, estou pronta para você vir agora. O impacto foi imediato e brutal. Valentina se levantou tão rápido que derrubou sua taça de vinho, o líquido vermelho se espalhando pela toalha branca como sangue. Você chamou a polícia? Ela gritou, perdendo completamente a compostura. Você chamou a polícia contra sua própria família? Eu chamei a polícia contra pessoas que estavam me defraudando, corrigi. Só porque somos parentes não muda a lei? José também se levantou, com as mãos tremendo ao se aproximar de mim. Mãe, por favor, pense no que está fazendo. Pense nas crianças. Elas não merecem ver os pais presos. Você deveria ter pensado nas crianças antes de ensiná-las a desprezar a avó, respondi. Você deveria ter pensado nelas antes de decidir que a herança delas importava mais do que o relacionamento delas comigo. Os convidados começaram a juntar suas coisas, ansiosos para escapar do desastre que se desenrolava. Eu não podia culpá-los. Esta não era a briga deles, e eles não mereciam ficar presos em nosso pesadelo particular enquanto saíam em fila, oferecendo despedidas constrangedoras em que ninguém acreditava. Valentina fez uma última tentativa desesperada de retomar o controle. Você está cometendo um erro enorme, sussurrou ela, com o rosto distorcido de raiva e medo. Somos sua família, somos tudo o que você tem. Se fizer isso, ficará sozinha para sempre. Olhei para a mulher que passou 5 anos destruindo metodicamente meu vínculo com meu filho e netos, e senti algo que não sentia há década. Paz pura e absoluta. Valentina, eu disse suavemente, estou sozinha há anos. A única diferença é que agora a decisão é minha. Passos ecoaram no corredor quando o detetive Hernandes e seu parceiro chegaram. Quando entraram na sala de jantar, sua presença pareceu encolher Valentina e José, que passaram de manipuladores, confiantes e arrogantes a animais acuados e assustados. Senhora Lopes, Hernandes perguntou gentilmente, são essas as pessoas contra as quais você quer prestar queixa? Olhei para meu filho uma última vez, procurando por qualquer traço de remorso, qualquer centelha do menino que criei. Mas tudo o que vi foi puro ódio. Sua máscara vercal havia caído. Velha vadia vingativa, ele rosnou. Você está destruindo esta família por dinheiro. E naquele momento eu soube, sem sombra de dúvida, que estava fazendo a coisa certa. O processo legal que se seguiu foi mais rápido do que eu esperava. Miguel havia preparado o nosso caso com tanto cuidado que o advogado de José e Valentina, ironicamente pago com meu próprio dinheiro, os aconselhou a aceitar um acordo judicial em vez de arriscar um julgamento.
As acusações de fraude de cartão de crédito e abuso financeiro contra um idoso acarretavam penalidades severas, mas o verdadeiro golpe foi a exposição pública de suas mentiras. Uma semana após sua prisão, jornais locais publicaram a história. Hotel Aris descobre fraude financeira familiar durante férias, dizia a manchete da seção de negócios. O artigo descrevia como uma empresária de sucesso havia sido sistematicamente explorada e fraudada pelo próprio filho e nora. A matéria pintava um panorama amplo e completamente verdadeiro. Não dei entrevistas nem busquei publicidade. Não precisei. Os fatos falavam por si. José e Valentina Lopes foram banidos de todas as propriedades de hospitalidade. Seus cartões de crédito foram cancelados, seu acesso às minhas contas revogado e as parcelas da hipoteca que eu estava pagando foram imediatamente cortadas. Em um mês, eles tiveram que vender a casa e se mudar para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Mas o golpe financeiro não foi nada comparado às consequências sociais. A história se espalhou como fogo em seus círculos. A mensalidade do clube de campo que eu estava pagando foi cancelada. A escola particular onde Ivan Luna e Eduardo estudavam, com mensalidade paga pela vovó Maria, exigiu o pagamento imediato das mensalidades atrasadas. Caso contrário, as crianças seriam dispensadas. Os amigos que antes desfrutavam de dezenas de festas luxuosas às minhas custas, de repente, não tinham mais tempo para José ou Valentina. Eu assistia da tranquilidade da minha cobertura, sentindo apenas alívio. 3 meses depois daquele jantar desastroso, recebi uma carta. O endereço do remetente era o novo apartamento de José e a letra era de Valentina, trêmula e desesperada em comparação com sua caligrafia perfeita de sempre. Querida Maria, espero que você encontre em seu coração a capacidade de nos perdoar por nossos erros. Aprendemos nossas lições e queremos fazer as pazes. As crianças sentem muita falta da avó e José agora percebe o quanto errou ao me deixar atrapalhar vocês. Por favor, nos dê outra chance de sermos a família que vocês merecem. Li 2 vezes. Depois, dobrei-a cuidadosamente e arquivei-a em meu arquivo, junto com os boletins de ocorrência e os documentos do tribunal. Não foi um pedido de desculpas. Foi mais uma tentativa de me manipular. Outra maneira de acessar meus recursos, agora que os dele estavam esgotados. O verdadeiro José, aquele que me chamou de velha vingativa quando fui responsabilizada, já havia me mostrado exatamente quem ele era. A carta de Valentina apenas confirmou que eles não haviam aprendido nada, exceto que suas decisões tiveram consequências. Eu nunca respondi. Em vez disso, comecei a construir a vida que sempre deveria viver. Vendi propriedades menores e usei o dinheiro para criar a Fundação Lopes, uma organização sem fins lucrativos dedicada a acabar com o abuso de idosos e apoiar idosos abandonados por suas famílias. A sede da fundação ocupava o último andar do meu mais novo hotel no centro da cidade do México, e eu me dediquei ao trabalho com uma energia que não sentia há anos. A fundação se tornou minha verdadeira família. A doutora Linda Vargas, gerontóloga que assumiu como diretora médica, era como a filha que eu nunca tive. Sérgio Ortiz, nosso advogado de defesa, me lembrou do que José poderia ter sido se tivesse escolhido a integridade em vez da arrogância. Sofia Ramos, que liderava nossos grupos de apoio, havia vivenciado a exploração financeira de sua família em primeira mão e conhecia muito bem a dor da traição daqueles que amamos. Juntos, ajudamos dezenas de idosos a recuperar suas vidas e sua dignidade. Oferecemos assistência jurídica, orientação financeira e, o mais importante, uma comunidade que entendia que a família significava mais do que sangue.
Meus netos continuaram sendo uma fonte de dor, mas o tempo começou a suavizar essa ferida. Luna e Eduardo eram jovens o suficiente para que talvez o veneno de José e Valentina não permanecesse com eles para sempre. Criei fundos fiduciários para pagar seus estudos universitários, administrados pela Fundação, quando completassem 18 anos. Se eles me abordassem sabendo a verdade sobre o que havia acontecido, eu os receberia de braços abertos. Caso contrário, eles ainda teriam a segurança que sempre desejei para eles. Um ano após o confronto no paradisíaco Resort Emília, minha ex-recepcionista, agora promovida a gerente geral, ligou para ver se poderia visitá-los. Disse a senhora Lopes enquanto estávamos sentados na minha varanda com vista para a Bahia. Queria que você soubesse que a equipe do Paraíso Costeiro nunca esqueceu o que aconteceu naquela semana. A maneira como sua família o tratou e a gentileza com que você lidou com a situação se tornaram uma espécie de lenda entre nossos funcionários. Sorri ao pensar em Ramon e nos outros que me apoiaram com lealdade e gentileza. Eles eram boas pessoas, mereciam algo melhor do que testemunhar aquele desastre. Há algo mais, continuou Emília. Recebemos várias perguntas de hóspedes que ouviram falar da fundação. Pessoas estão enfrentando problemas semelhantes em suas próprias famílias. Elas perguntaram se haveria programas no resort que pudessem ajudá-las. Essa conversa deu início ao nosso projeto de maior sucesso até o momento. Os retiros Reclaim Your Life se tornaram programas de uma semana no Paraíso Costeiro Resort, combinando estadias de luxo com terapia, consultas jurídicas e grupos de apoio entre pares. Idosos que sofreram abuso financeiro ou emocional de suas famílias puderam se curar no mesmo lugar lindo onde eu encontrei forças para me defender. A ironia era perfeita. A sala de jantar onde José e Valentina planejaram minha humilhação final foi transformada em um espaço onde sobreviventes compartilharam suas histórias e eu encontrei minha voz. A piscina, onde eu ouvira seus planos cruéis, tornou-se um lugar de restauração e novos começos. Mas talvez o momento mais gratificante tenha ocorrido 2 anos depois daquele confronto. Enquanto eu analisava as inscrições para o nosso programa de bolsas de estudo, um nome imediatamente me chamou a atenção. Eduardo Lopes, meu neto agora com 13 anos, havia escrito uma redação sobre seu desejo de estudar administração e gestão de hospitalidade. Ele pesquisou minha carreira e o trabalho da fundação, e sua carta tinha uma maturidade e clareza que me fizeram parar. Sei que meus pais fizeram coisas terríveis com você, escreveu ele com uma letra impecável, típica de adolescente. Eu era jovem demais para entender na época, mas agora sei a verdade. Quero consertar isso de alguma forma. Quero ser o tipo de pessoa que constrói as coisas em vez de destruí-las, como você fez. Sentei-me à minha mesa, com lágrimas escorrendo pelo rosto, lendo aquelas palavras repetidamente. Ele não tinha vindo por dinheiro ou porque seus pais o pressionaram. Ele veio porque escolheu descobrir a verdade sobre sua família. Naquela tarde, disquei o número que ele havia incluído em sua inscrição. Eduardo, aqui é sua avó. O silêncio do outro lado da linha se estendeu por tanto tempo que pensei que ele tivesse desligado. Então, com a voz trêmula, ele sussurrou. Abuela Maria, eu não tinha certeza se você queria falar comigo. Querida, eu disse com a voz embargada, eu queria falar com você todos os dias nos últimos 2 anos. Conversamos por 3 horas naquele primeiro telefonema. Eduardo me contou sobre o divórcio, como o casamento de José e Valentina não havia sobrevivido à pressão financeira
e a vergonha pública, e que ele morava a maior parte do tempo com o pai, que finalmente começara a entender o peso do que havia perdido. Luna disse: Eu ainda estava irritada e confusa, mas também comecei a fazer perguntas. Não insisti em uma reconciliação rápida, nem exigi um pedido de desculpas. Simplesmente ouvi meu neto me contar sobre a escola, seus amigos e seus sonhos para o futuro. Quando ele perguntou se poderia me visitar, eu disse que sim, sem pensar duas vezes. O dia em que Eduardo entrou na minha cobertura foi um dos mais felizes da minha vida. Ele era mais alto do que eu me lembrava, com os cabelos escuros e os olhos de José, que transmitiam uma gentileza que eu não via em seu pai há décadas. Passamos horas folheando álbuns de fotos e eu lhe contei histórias sobre seu avô e como construía o negócio que um dia poderia ser seu legado, se ele quisesse. A avó me disse enquanto observávamos o pôr do sol da minha varanda: Desculpe por termos te machucado. Eu sei que era só uma criança, mas eu deveria ter pensado melhor. Puxei-o para perto, inspirando o cheiro do seu shampoo e sentindo o calor constante daquele garoto que havia encontrado o caminho de volta para mim. Você era exatamente o garoto que eu deveria ser, respondi. Nada disso foi culpa sua. Agora, 5 anos depois daquelas férias terríveis, acordo todas as manhãs na minha linda cobertura com nada além de gratidão. Eduardo vem todos os fins de semana, trabalhando meio período na fundação e aprendendo tudo, assim como eu aprendi décadas atrás. Luna começou a ligar ocasionalmente, e essas conversas cautelosas me dão esperança para o que está por vir. No meu aniversário de 77 anos, José me enviou uma carta. Desta vez, foi um pedido de desculpas sincero, cheio de arrependimento sincero e reconhecimento do mal que ele causou. Ele não pediu perdão nem dinheiro. Apenas disse que esperava que eu quisesse vê-lo novamente algum dia. Eu não tomei uma decisão. O dano que ele causou foi profundo. E uma confiança quebrada assim não é fácil de reconstruir. Mas ver Eduardo se tornar um homem íntegro faz. Acho que talvez a redenção seja possível, mesmo para aqueles que chegaram ao fundo do poço. Quanto ao Eduardo, descobri que a Valentina se mudou de estado e se casou novamente rapidamente. Ela não teve contato comigo nem com as crianças. E honestamente, provavelmente foi melhor assim. Algumas pessoas são simplesmente tóxicas e a decisão mais saudável é cortá-las completamente da sua vida. O Paradise Costeiro Resort está prosperando sob a administração da Emília e a fundação já ajudou mais de 2.000 idosos a recuperarem suas vidas com dignidade. Ainda ando pelo saguão, às vezes me lembrando daquela semana horrível em que me senti tão pequena e impotente. Mas agora, quando estou naquele espaço de mármore, não o vejo como o lugar onde fui humilhada. Vejo-o como o lugar onde finalmente me defendi, onde entendi que não precisava aceitar a crueldade só porque era de família. A maior lição que aprendi é esta: você ensina as pessoas a te tratar. Durante anos, ensinei ao José e à Valentina que eles podiam se aproveitar de mim sem consequências, que meu amor veio sem a necessidade de respeito. Quando finalmente estabeleci limites e exigi o respeito que merecia, tudo mudou, não da noite para o dia e não sem dor, mas finalmente aos 107 anos. Nunca fui tão feliz. Estou cercada de pessoas que me valorizam por quem eu sou, não pelo que posso dar a elas. Todas as noites vou para a cama sabendo que sou amada e respeitada, e todas as manhãs acordo animada para o dia que se inicia. Demorei muito para aprender que estar sozinha não é o mesmo que se sentir solitária e que, às vezes, a família que você escolhe é mais forte do que aquela em que você nasceu.
José e Valentina pensaram que estavam me ensinando uma lição quando me envergonharam no saguão daquele hotel. Eles estavam certos sobre uma coisa, no entanto. Naquela semana, aprendi que vale a pena lutar por mim, mesmo que eu tenha que ser a única a lutar. E isso mudou tudo. A história que contamos é fictícia, mas é baseada em alguns eventos reais. Nomes e locais foram alterados para proteger as identidades dos envolvidos. Não estamos contando isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para pense. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Estou muito curiosa. Se você fosse eu, o que faria? Escolheria ficar em silêncio para manter a paz? Ou ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber o que você pensa, porque cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de outra pessoa. Deus sempre abençoa, e acredito firmemente que a coragem nos leva a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo vocês com duas das histórias mais queridas do canal. Garanto que elas vão surpreender vocês. Obrigada por me acompanharem até o final.